Vamos lá, irmãos, mais uma vez para 1 João 1, verso 3. João, capítulo 1, verso 3. Temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos nesta noite, mais uma vez, pela graça do Senhor, para que esse tempo seja, de fato, guiado, nutrido, abençoado pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos de ministração do Espírito. Nós precisamos que a palavra seja ministrada a nós, a tua igreja, como vida da boca do Senhor. Precisamos que o Senhor venha com a autoridade do Senhor, com o poder do Senhor, com a unção do Senhor, falar conosco nesse tema que é tão importante para nós, a nossa comunhão com o Senhor, e sobre esse assunto que falaremos hoje. Precisamos, ó Pai, que o Senhor trabalhe no nosso meio. O Senhor é quem convence, o Senhor é quem traz entendimento, é o Senhor quem nos revela a realidade, Senhor, em Cristo Jesus. Precisamos dessa verdade no nosso meio, precisamos de santidade, precisamos de purificação, precisamos de transformação, de avivamento, de renovação. Então pedimos a graça do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, irmão, nessa série de estudos, nós juntos estamos analisando os fundamentos, os princípios essenciais da nossa comunhão, como João escreve, ele descreveu essa nossa comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Ele coloca aí a nossa comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Nós já vimos 4 fundamentos. Alguém lembra? Amar os irmãos. Não será não mesmo. Tá tudo certo, mas falta um pouquinho. Muito bem, muito bem. Exatamente. O primeiro, andar na luz, que nós vimos. O segundo, amar ao irmão. O terceiro, não amar o mundo. O quarto, permanecer nele. Hoje nós vamos ver o 5º fundamento. Nós vamos gastar hoje o estudo inteiro só para ver o 5º fundamento. Que nós precisamos muito da graça do Senhor para falar sobre esse assunto. Nós precisamos muito da graça para tirar desse assunto vida da parte do Senhor. Na minha opinião, esse 5º fundamento, ele mescla, ou ele complementa o primeiro e o 4º fundamento. Ou seja, o 5º fundamento é, na verdade, um outro aspecto do andar na luz e do permanecer nele. João, em 3 versos, classifica esse fundamento da seguinte forma, dá uma olhada. Abre comigo. Primeiro 1 João 3,6, depois 3,9 e 5,18. Esses 3 versos falam a mesma coisa e eles colocam para nós esse 5º fundamento. João coloca assim, olha que interessante. 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Agora 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Observe com atenção, há uma questão aqui muito importante que João repete nesses 3 textos, colocando de uma maneira um pouco diferente em cada texto. Repara só, há um assunto aí, há uma questão que ele repete nesses 3 textos, que correm a carta, do meio até o final, isso vai sendo destrinchado por João. Ele repete esse assunto, só que ele vai colocando de uma maneira um pouco diferente em cada momento. Olha só, em 1 João 3,6, ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Note aqui a relação, irmãos,
direta com o assunto, né, que nós tratamos semana passada, no permanecer nele. Ele fala que todo aquele que permanece nele, aí ele fala, não vive pecando. Primeiro ele fala assim, não vive pecando. Depois em 1 João 3,9, ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Observa, o assunto é o mesmo, né? Ele repete a mesma coisa, só que ele coloca um pouquinho diferente. Agora ele fala, não vive na prática de pecado. E depois em 1 João 5,18, de novo, né, mais uma vez ele coloca dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Vou traduzir para vocês e colocar esse assunto da seguinte forma. Todo aquele que nasce de Deus anda e permanece em Deus, segundo a palavra aqui, né, nas lentes, nas penas de João, não vive pecando. Ou seja, não vive na prática de pecado. Não vive em pecado. Irmãos, esse é o quinto fundamento da nossa comunhão com Deus e com o Filho Jesus Cristo. Não viver em pecado. Não viver na prática de pecado. Não viver pecando. São as três expressões usadas por João. Não viver pecando. Não viver em pecado. Não viver na prática de pecado. Bom, evidentemente estamos falando aqui de uma questão muito importante para todos nós. E com certeza difícil, né? E delicada, né? Muitas vezes a gente não quer nem falar sobre esse assunto. Muitas vezes a gente não quer nem comentar sobre isso. Mas, irmãos, é impossível falar da comunhão, né, desta nossa comunhão com Deus, sem falar sobre esse assunto, pecado. Embora seja difícil, embora seja delicado muitas vezes para nós tratarmos esse assunto e tratar isso na nossa vida. É difícil, é delicado, né? Embora isso seja assim, e é assim, nós temos que falar sobre isso. Se estamos falando, né, sobre a nossa comunhão com Deus, é impossível, né, falar sobre comunhão com Deus sem falar ou sem tratar sobre pecado. O fato é o seguinte, se buscamos uma vida de comunhão com Deus, essa questão do pecado será tratada em nós, irmãos. João deixa isso muito claro, observa só, ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática de pecado, não vive em pecado. Todo. Então, todos nós, de uma maneira ou de outra, temos que tratar esse assunto. Temos que permitir, né, esse assunto seja tratado na nossa vida. Todo aquele que é nascido de Deus. Bom, para adiantar o assunto, em resumo, o que a palavra aqui condena a respeito disso? Uma vida na prática de pecado. Tá? Quando a gente fala sobre a nossa comunhão com Deus, uma vida em pecado, uma vida na prática de pecado, uma vida pecando de maneira contínua, né? Irmãos, isso é condenado dentro da mensagem do Evangelho. O pecado, irmãos, está em todos nós todos pecamos, como a gente já vai ver, tá? O pecado está em nós, todos nós pecamos, ok? Mas diante desse assunto, a nossa comunhão com Deus, o que não pode realmente acontecer é uma vida na prática de pecado. Uma vida que aqui João chama de uma vida em pecado. Uma vida pecando, de maneira contínua, prática. Tá? Em resumo, então, o que nós vamos ver hoje é isso. Mas olha só, você verá aqui, João coloca essa questão de uma maneira muito cuidadosa. Ele vai tratando isso durante essa carta, ao longo dessa carta, de uma maneira muito cuidadosa e de uma maneira muito clara, passo a passo, toda essa questão, tá? Em 3 textos, pelo menos, né, que é o que a gente vai ver hoje, a gente vai tirar 3 textos dessa carta
E a gente vai ver João tratando esse assunto passo a passo, ponto a ponto, até chegar a essa conclusão de que o Filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Não vive na prática do pecado. Não vive pecando. Então, irmãos, guarde isso. Há aqui alguns conceitos, enganos e erros sobre esse assunto que a gente vai ver, que a gente tem que estar muito atento. Tá? Aqui, dentro dessa carta, João vai trazendo alguns conceitos, né? E vai mostrando alguns erros, alguns enganos que a gente tem que estar muito atento sobre isso. Então vamos lá, primeiro texto. 1 João, 1 João 7 a 10. E agora você vai ver aqui esse texto em relação ao primeiro fundamento, né? Que é andar na luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de... Aí, irmãos, a relação ela é direta, certo? Tá vendo aí? Os dois assuntos, andar na luz e o assunto do pecado, estão diretamente ligados. Ele continua falando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, esse é o primeiro texto. Há 4 questões vitais aqui sobre esse assunto pecado, destacadas por João. Eu vou passar para vocês de uma ordem um pouco diferente do texto, porque a gente vai condensar os assuntos. Porque ele vai picando assim um assunto e ele vai voltando nos assuntos. Então a gente vai pegar um pouco de uma ordem diferente, só para condensar. Vamos falar sobre um assunto, fala outro, fala outro, fala outro. Bom, primeira questão aqui, ó, irmãos, está no verso 8. Primeira questão vital sobre pecado que João traz aqui. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pergunto a vocês, qual é provavelmente o primeiro grande engano que podemos cometer a respeito de pecado? Achar que depois que a gente teve Cristo na nossa vida, a gente está livre de pecado. Ou antes ou depois, viu, Jean? Bom, o engano aqui é dizer ou pensar, porque esse dizer, né, reflete o quê? Um pensamento, concorda? Esse dizer, se alguém dizer, reflete o que pensa, tá? O engano é dizer ou pensar que não temos pecado, como ele coloca aí? Nenhum, ou pecado algum. Irmão, João aqui deixa claro isso. Ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, então é um engano. É um engano. Se nós dissermos, se nós pensarmos que não temos pecado nenhum, irmãos, isso segundo a Bíblia, segundo a mensagem do Evangelho, é o quê? Um engano. Um engano que a pessoa comete e se enganando a si mesma, né? A nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. O fato é que temos sim pecado, irmãos. Temos o pecado? Temos o pecado? Temos. Se pensarmos diferente, somente nos enganamos. Essa é a primeira questão. Segunda questão está no verso 10. Ele diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha que curioso, esse texto parece ser somente uma repetição, né? Desse verso que a gente acabou de ver. O verso 10 parece ser somente uma repetição do verso 8, não parece? Mas não é. Reparar uma diferença entre eles. Qual que é a diferença entre esses dois versos? O verso 8 que a gente acabou de ver e esse verso 10. Também. Que não temos cometido, como se fosse algo que não faz parte do nosso... Olha só, é isso mesmo. O verso 8 fala-nos sobre não temos pecado algum. O verso 10 fala sobre não termos cometido.
pecado. Qual que é a diferença? O que isso significa, irmãos? Isso quer dizer que o primeiro texto fala-nos sobre a nossa condição de pecador. Nós somos pecadores, nós temos o pecado em nós. O pecado habita em nós. Se eu disser que eu não tenho pecado, né? Se eu disser que eu não tenho pecado, eu me engano a mim mesmo, e a verdade não está em mim. O primeiro, então, fala sobre a nossa condição de pecador. O segundo fala sobre a ação, o ato de pecar. Né? Ou seja, ele fala sobre o cometer pecado. Entendeu a diferença? Se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, eu me engano. Se eu disser que eu não tenho cometido pecado, também me engano a mim mesmo. Irmãos, todos nós, né, isso dentro da mensagem do Evangelho, não sou eu que estou falando isso para você, é a palavra, é o Evangelho que nos fala, né? Todos nós temos o pecado. O pecado está em nós. E também cometemos pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado, olha só, fazemo-lo, quem? O Senhor mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se disser que eu não tenho pecado nenhum, eu me engano a mim mesmo e a verdade não está em nós. Se eu disser que eu não tenho cometido pecado, eu faço ele mentiroso. E o que, irmãos? A sua palavra também não está em nós. Bom, em resumo, o que João fala aqui nesses textos, ele concorda plenamente com o que o apóstolo Paulo também disse sobre isso. Olha só, eu vou ler uns textos para vocês, não se preocupem em abrir esses textos. Deixa só que eu abro. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim no verso 21 a 23. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Por quê? Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais adiante, Paulo diz assim, Romanos 7, versos 14 a 17. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Guardem isso. Segundo o Evangelho, segundo a palavra, todos pecaram, tá? Todos pecaram. E que mais? Além de todos pecaram, em nós habita o pecado. Exatamente o que João fala. Se eu disser que eu não tenho pecado algum, eu me engano. Por quê? Em nós habita o pecado. Se eu disser que eu não tenho cometido pecado, eu também me engano e faço ele mentiroso. Por quê? Todos pecaram. Irmãos, a verdade, se pensarmos assim, não está em nós. Porque a verdade é que todos pecaram. Em nós habita o pecado. Bom, má notícia, né? Esse é o lado ruim da história, né? Fala de pecado, tem o lado ruim da história. Esse é o lado mau da história. Todos pecaram, todos cometem pecado. Bom, terceira questão vital, lá do texto de João, está no verso 7. Ele diz assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, segundo aqui João, somente quando andamos na luz, ou seja, se andarmos na luz, como ele coloca aí, tá? Já falamos sobre isso, né? O que é andar na luz? Já falamos sobre isso. Mas se andarmos na luz, o que acontece? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O ponto relevante aqui é o seguinte, irmãos. Quem pode nos purificar de todo pecado? Jesus, por meio do seu sangue, né? E como, quando isso acontece ou é uma realidade de verdade, né? Realidade de verdade em nós. Muito bem.
Entendeu? O evangelho é uma vida prática, né? É um caminhar, eu ando com Deus. Não é uma religiosidade, eu entro num lugar e pronto, estou perdoado do pecado. Vocês entenderam, irmãos? Se andarmos na luz como Ele está na luz, eu mantenho comunhão com os irmãos e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A eficácia do sangue, da ação purificadora do sangue de Jesus Cristo, ela está condicionada ao que, irmãos? Andarmos na luz. Se andarmos na luz. Quando eu ando na luz, quando eu sigo a Cristo, como já vimos, a gente já aprendeu que é andar na luz. Quando eu guardo os seus mandamentos, etc., né? Já vimos. Então, o que, irmãos? O sangue de Cristo atua eficazmente nas nossas vidas, purificando-nos de todo o pecado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu pequei, porque eu tenho pecado. Todos pecaram, certo? Todos cometem pecado, mas anda na luz. Aí o sangue nos purifica de todo o pecado. Essa é a terceira questão vital. Tem mais uma. Quarta questão vital está no verso 9. Ele diz assim, e esse texto eu gosto muito, acho muito interessante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, essa questão aqui provavelmente é a que mais nos interessa. Nem tudo sobre pecado é uma má notícia, tá? Bom, segundo a palavra, temos o pecado, tá? Porque se eu disser que eu não tenho pecado nenhum, eu me engano. Nós temos o pecado. Nós temos cometido pecado, ok? Isso é a verdade a respeito de nós. Mas, graças a Deus, também é verdade que, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, por meio do seu sangue, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu destacaria aqui a importância de confessar pecados, irmãos. A gente não fala mais sobre isso, né? Pouco se ouve sobre isso. Confessar pecados. Mas é uma mensagem do Evangelho, porque diz, se confessarmos os pecados, a Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Irmãos, quão importante é o ato de confessar pecados, irmãos. Quão importante. É vital essa questão. É a maneira como tratamos o pecado. E vocês já vão entender daqui a pouquinho melhor por quê. É a maneira que nós resolvemos os pecados que nós temos o quê? Cometido. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a verdade não está em nós. Como tratar o pecado, irmãos? Se andar na luz, o sangue nos purifica. Se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Bom, vamos lá agora para um texto que complementa isso aqui. Agora é o segundo texto. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Esse texto ele complementa esse assunto. E agora você vai entender o porquê tão importante confessar pecados. Parece ser uma prática assim obrigatória, né? Não é que é obrigatória. Você tem que entender a importância disso. Né? O que isso espiritualmente acontece, o que está acontecendo espiritualmente quando isso é praticado, é colocado em prática. Olha só que interessante. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, João, quando escreveu essa carta, ele tinha uma mensagem em mente. Claramente. Ele tinha uma mensagem. Ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas
Aí você pega o pacote inteiro. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, a mensagem para nós é esta. Não pequeis. A mensagem é essa. Estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. O Evangelho tem esse alvo. A gente precisa ter isso claro. Tá, irmãos? Não pequeis. Temos pecado? Temos cometido pecados? Mas a mensagem do Evangelho é o quê? Não pequeis. Tá? Bom, porém, irmãos, né? Essa é a mensagem, esse é o alvo. Não pequei. Porém, dadas as circunstâncias, quais circunstâncias? Né? Dadas as circunstâncias, esse é o alvo. Mas dadas as circunstâncias, quais circunstâncias? Temos pecado. Temos cometido pecado. Dadas as circunstâncias, então João complementa, dizendo: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, ó, eu estou muito feliz de estar falando esse texto aqui para vocês. Temos aqui pelo menos 3 advogados, né? 3 advogados, pelo menos. Deve ter alguns advogados assim internos aí por aí. Mas pelo menos 3 oficiais, não é verdade? Bom, vocês entendem bem o papel do advogado, não entendem? Então vamos entender. Bom, irmãos, aqui, esse texto, a gente consegue ver a importância de confessar pecados. Quando confessamos nossos pecados, irmãos, guarde isso, colocamos os nossos pecados na mão de um advogado. E qual é o papel desse advogado? Interceder diante de quem? O advogado vai sempre diante de quem? Interceder uma causa. De quem? O advogado está sempre de quem? Diante de quem? Irmãos, esse advogado não está aí por acaso. Essa palavra aí, ele foi chamado de advogado aí, nesse texto, não por acaso. Irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós colocamos os nossos pecados na mão do nosso advogado, que junto ao Pai, o justo juiz. Deu para entender? O justo juiz, aquele que julgará os pecados, irmãos. De quem? De todos. Do mundo inteiro. Esse advogado, irmãos, vai advogar a nossa causa, o nosso pecado. E de que maneira ele faz isso? Diz aí que João, que Jesus é o justo e ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, irmãos, eu não vou explicar de novo, que eu acho que eu já expliquei para vocês várias vezes o que é propiciação. Mas ele mesmo, Jesus, é o ato de intervir diante de Deus para aplacar a ira de Deus sobre os nossos pecados. Qual a importância de confessar pecados? Colocar os nossos pecados na mão daquele que pode aplacar a ira de Deus sobre os nossos pecados. Ele é o justo, ele é a propiciação, o ato de aplacar a ira de Deus sobre pecados. Graças a Deus por Jesus Cristo, o Filho justo, a nossa propiciação. Graças a Deus a comunhão é com o Pai e com o Filho. Você não comunica direto com o Pai sem o Filho. Nossa comunhão com o Pai, João disse, e com o Filho, Jesus Cristo. Jesus tem que estar nessa história, ele tem que estar. É fundamental que ele esteja. Ele é o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o advogado. É aquele que vai defender você diante do justo juiz.
Sendo Ele o justo, com o seu sangue, Ele tem toda a condição de defender eu e você. E a gente ganhar a causa. Por que eu posso dizer que a gente pode ganhar essa causa? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o último texto é o que provavelmente mais nos importa hoje. Por quê? Porque é o que vai mostrar para nós qual deve ser o nosso real comportamento em relação a essa questão pecado diante de Deus. E ele vai expor para nós esse fundamento de não viver na prática do pecado de uma maneira muito bonita. Vamos ver, 1 João, capítulo 3, verso 1 a verso 10. Alguém lê para mim, por favor. 3, verso 1 ao verso 10. Ele, de grande amor, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Obrigado, Darcy. Bom, em relação ao pecado, a verdade do Evangelho para nós, como já vimos, é que temos pecado, tá? Temos cometido pecado, o ato de pecar, mas não devemos pecar. Tá? Tudo isso é verdade. Temos pecado? Temos cometido pecado? Mas não devemos pecar, tá? Se pecarmos, também é verdade que temos o quê? Um advogado, Jesus, o nosso advogado, que é o justo e a propiciação. Bendito seja o nome do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar de todo pecado. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Bom, agora olha só, João vai pegar tudo isso agora e nos traduzir isso de uma maneira um pouco mais comportamental. Ou seja, qual é o nosso comportamento diante disso tudo? Ele relaciona tudo isso agora diretamente à nossa relação, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, que é o assunto, né? Nós estamos falando aqui sobre o quê? Os fundamentos da nossa comunhão com Deus. Como diante de Deus, em um relacionamento com Deus, toda essa questão é colocada. Veja só, aí no verso 1 ao verso 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de não sermos chamados filhos de Deus, e de fato, sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos
semelhante a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Verso 3, guarde esse texto. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. João aqui, irmãos, está tratando da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Deus. Olha que maneira bonita ele faz isso. Segundo João, o Pai nos tem concedido um grande amor, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Irmãos, estamos aqui falando de relacionamento com Deus. E de que maneira que João coloca isso? A relação de um pai e filho. O Pai nos tem concedido um grande amor. Que amor é esse? Amor que nos faz ser chamados do que reconhecidos como filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. De sermos chamados filhos de Deus. Nós que temos pecado, nós que temos cometido pecado, somos chamados filhos de Deus, irmãos. Grande amor nos tem concedido o Pai. Agora olha só, diante dessa verdade, então ele introduz aqui, irmãos, o pecado de uma maneira muito interessante. Olha só, João diz aí no verso 2 e 3. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aí tem a bendita esperança. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha só que bendito isso. Que grande amor, né? Nós somos filhos de Deus e ainda vamos ser como ele é. Haveremos de vê-lo como ele é e seremos como ele é. Bom, agora a questão do pecado. Como que tratar essa questão de pecado diante disso tudo, irmãos? Como a gente deve se comportar em relação ao pecado diante de tudo isso? Esse grande amor, essa grande esperança. Tá aí, irmãos, aonde? No finalzinho do verso, aliás, no verso 3. João diz: assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Irmão, aqui o ponto central da nossa conversa. Aqui o comportamento, a disposição de todos nós devemos ter nesta nossa comunhão com Deus, com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. O fato é que temos pecado. O fato é que temos cometido pecado. Graças a Deus por Jesus, porque Ele e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Ele é o advogado. Mas há um comportamento que deve ser implantado, criado, gerado, amadurecido e permanecer em nós sempre. Que pensamento, que comportamento é esse? A si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Pergunto a vocês, por quê? Por que deve ser essa disposição, o nosso comportamento em relação à nossa comunhão com Deus? Por quê, irmãos? Porque ele é puro. Porque ele é puro, porque ele nos concede esse grande amor, porque somos chamados de filhos de Deus, porque essa bendita esperança de um dia vê-lo como ele é, sermos como ele é. Todo aquele que tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Então, irmãos, há uma matéria dentro do Evangelho chamada purificação, santificação. A si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Bom, João, agora a seguir, irmãos, vai dar para nós aqui algumas razões maiores pelas quais nós devemos ter essa disposição firmes e fortes na nossa vida. A si mesmo se purifica todo aquele
que nele está. Olha só, irmãos, o verso 4 ao 6. João diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se você quer saber uma definição de pecado, está aí. O que é o pecado? Transgressão da lei. Que lei é essa? Hã? Que lei é essa? A lei de Deus. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em nós está o pecado, mas nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Sabeis, João diz, sabeis que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele quem? Jesus se manifestou para quê, irmãos? Tirar os pecados. Nele não existe pecado. O que Deus quer fazer na nossa vida? Qual a obra de Deus na nossa vida? Purificar. E eu vou traduzir isso de uma seguinte maneira: tirar pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados. Sabeis, irmão, que todo aquele que permanece nele, olha lá o permanece, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ou seja, relação nenhuma com ele. Comunhão nenhuma com ele. Para finalizar, João complementa aí dizendo assim do verso 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive. Quando a gente vive na prática do pecado, a gente fica parecido com quem? Porque ele vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para... Olha só, primeiro ele fala sobre tirar, né? Depois ele fala sobre destruir o que, irmãos? As obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse, guarda essa expressão, não pode viver pecando. Irmãos, o que é nascido de Deus não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Eu gosto muito dessa expressão aí do verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. De certa forma, João pega aqui e faz um paralelo e uma comparação. Você vê Deus, o Filho, né, fazendo sua obra, operando, manifestando para destruir as obras do diabo, e você vê o diabo. Aí você vê os filhos de Deus, nós somos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. E os filhos, o que o filho do diabo faz e o filho de Deus faz? Ele mostra aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmãos, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Esse quem? Que é nascido de Deus, esse não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. Essa é a conclusão desse fundamento, irmãos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não pode viver pecando. A si mesmo se purifica.
Guardem isso. Amém? Bom, esse é o quinto fundamento. Já vimos 5. Andar na luz, amar o irmão, não amar o mundo, permanecer nele e não viver na prática do pecado. Se Deus permitir, nos próximos estudos ainda veremos mais alguns desses fundamentos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor exposta diante de nós de uma maneira tão clara. Senhor, obrigado pela mensagem do Evangelho, obrigado pelo alvo do Evangelho. Nós reconhecemos diante do Senhor essa questão, essa necessidade que temos diante de Ti, Senhor, sermos tratados nos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua obra bendita, pelo Teu sangue derramado, pela ação, Senhor, intercessora diante do Pai que o Senhor tem diante de nós. Ensina-nos, ó Pai, a lidar com essa questão tão importante que é o pecado nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados, ajuda-nos a expor diante de Ti, da Tua graça, os nossos pecados, para sermos purificados de todo pecado. Senhor, implanta em nós este sentimento, Pai. Todos nós, Pai, a si mesmos devemos nos purificar, Senhor. Coloca em nós essa disposição para andarmos, ó Pai, como filhos de Deus na Tua presença. Para andarmos, ó Pai, na luz como na luz o Senhor está. Para permanecer em Ti, Senhor, e para viver essa vida de comunhão contigo. Ajuda-nos com a Tua misericórdia. Renova-nos com a Tua graça. Faz brotar luz, Pai, das trevas da nossa vida, Senhor. Faz brotar, Senhor, a unção, a graça, a misericórdia, Senhor. Pai, destruindo, Senhor, as obras do diabo, tirando, Senhor, os pecados da nossa vida. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Senhor, oro pela vida de cada irmão aqui, pelos irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Pai, que o Senhor também os alcance, Senhor, com a graça e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos?